Estamos de volta com mais um episódio de Por Dentro da Internet.br. E nós vamos tratar aqui da infraestrutura da internet. Vamos continuar tratando desse tema. E eu vou começar aqui com uma pergunta que muitas pessoas me fazem. A internet é a mesma coisa que banda larga? Banda larga é a mesma coisa que internet? E para começar a discutir isso, eu estou aqui com Milton Kashiwakura, que é o diretor de projetos especiais aqui, né, e desenvolvimento do Nick.br. Milton, muito obrigado por você estar aqui. O Milton eu conheço faz tempo, né? E o Milton, ele é da Poli. Eu fiz uma aposta aqui falando que ele era engenheiro da Poli, da USP, e o Milton vem dessa prestigiosa escola e é professor. Você está dando aula na PUC de Ciência da Computação, Milton? Sim, eu dou aula na PUC há alguns anos, né? Alguns anos quanto? Não fala que pega mal. Há muito tempo. Mais de 30. Olha só, Milton. Então, e você está aqui nessa estrutura que faz a internet funcionar no Brasil muito bem, por sinal. Ô, Milton, qual é essa relação entre banda larga e internet? Explica aí para a nossa audiência. Então, esse de fato é um termo aí que acaba confundindo, né? Quer dizer, porque quando você vai contratar um acesso à internet, você vai contratar ou uma banda larga, ou senão você vai aí, digamos, contratar serviço de celular, móvel, né? Quer dizer que a banda larga nada mais é do que mais uma infraestrutura, quer dizer que você poderia contratar a banda larga, você poderia contratar acesso via celular, você poderia contratar acesso via satélite, entendeu? Que hoje aí tem satélite de baixa órbita, né? Quer dizer, com a latência mais baixa, quer dizer que então é mais um canal, vamos dizer assim, para você chegar na internet. E a internet você tem que acessar através dessa infraestrutura de telecomunicações aí, né? Tá? Então, que ela é necessária, a banda larga é necessária para você poder ter a internet, mas ela não é suficiente, tá? Quer dizer que então, em cima disso, você precisa ter toda a parte de autenticação para você poder acessar o serviço. Aí você tem o serviço de DNS, que você precisa estar associado a isso para você poder resolver a parte de nomes e números, né? Quer dizer, que é uma relação aí que foi criado na internet, né? Quer dizer, que para poder facilitar, né, o acesso, né? Porque todas as máquinas elas são identificadas por números. Sim. Mas acontece que o pessoal identifica eles por nome. Então o sistema DNS faz essa tradução, vamos dizer assim, tá? E esse sistema tradução de nome para o número. Nome para o número, tá? Quer dizer que para você poder, através de número, acessar aquele equipamento que contém o conteúdo que você quer. Tá? Então isso daí, vamos dizer assim, é necessário para poder chegar lá, né? Quer dizer, mas agora, fora isso, ainda você tem todo um sistema de roteamento, quer dizer, que a gente sempre fala assim, quer dizer, que a internet, né, você para poder chegar até o destino, você precisa ter um serviço de roteamento aí, tá, ok? Então existem protocolos, tá, usado na internet, né? Isso daí sofre evoluções aí, porque tem um monte de gente, né, que se reúne em eventos técnicos, né, para poder Sim. criar esses novos protocolos aí, tá? Então a internet tem constante evolução. Tanto é que a gente mais antigo, né, quer dizer, que entrou quando só tinha IPv4. Hoje já tem IPv6. Então isso daí é uma evolução, né, quer dizer, mas ainda a gente está transicionando de IPv4 para IPv6. Então são protocolos aí, assim como também, né, a gente sempre fala, né, quer dizer, que no começo a internet foi criada
através de uma base de confiança, né? Porque era utilizada para meios acadêmicos, pesquisa. Sim. E depois, quando abriu para a parte comercial, né? Quer dizer, que começou a surgir aqueles problemas que a gente sabe hoje, né? Quer dizer, que é problema de segurança, essas coisas todas. E a internet está evoluindo nessa parte de segurança também, tá, okay? Então, quer dizer que novos protocolos estão sendo criados para poder endereçar a parte de segurança. E você acha que essa parte de protocolos, por exemplo, de IP, o IPv6, ele tem uma segurança diferenciada do IPv4? Ou ele segue na mesma linha? Assim, o protocolo IPv6 em si, não. Tá? Então, quer dizer que o protocolo IPv6 ele foi criado para poder endereçar mais equipamentos, porque não se esperava que crescesse tanto a internet. Sim. Então, para você ter uma ideia, né, quer dizer que IPv4 você tem um endereço, né, que usa 32 bits. 32 bits, né, equivale a você ter 4 bilhões, tá, okay? de endereçamentos possíveis. Aí, tá? Mas acontece que a população mundial é mais do que isso e também, vamos dizer assim, muita gente utiliza mais do que o IP. Então, criou-se o IPv6 aí, que em vez de usar 32 bits apenas, avançou para 128 bits. Quer dizer que isso daí dá uma 2 a 128. É um exagero de endereço, né? Quer dizer, que a gente está usando menos, quer dizer, que um percentual que hoje cai em um dígito, né? Então a possibilidade de crescimento é muito grande. Tá, okay? Mas a gente está transicionando, né, de IPv4 para IPv6. Tá? Então, assim como também, né, o próprio sistema, digamos, DNS, né, quer dizer, que ele evoluiu também na parte de segurança. Hoje já existe o protocolo DNSSEC. Então, quer dizer, que a parte de resolução de nome também tem endereça a parte de segurança. Então, a parte de segurança estão sendo endereçadas em outros protocolos, tá, okay? que usam a parte de serviços. Tá? Então, isso daí está sendo pensado, né, assim como também o NTP, né? Quer dizer, que o NTP, né? Quer dizer, que é, para quem não sabe, né? Através desse protocolo chamado NTP, você consulta alguns servidores para poder saber a hora. Tá? Sim. E esse protocolo, né, ele também evoluiu, tá, okay? Quer dizer, que ele acrescentou uma camada a mais de segurança, que eles chamam de NTS, tá, que é para poder endereçar a parte de segurança. Quer dizer, que o protocolo NTP apresentava certas vulnerabilidades, o pessoal criou uma camada a mais para poder endereçar a parte de segurança. Então, os protocolos, né, eles estão evoluindo nesse sentido, né, de que os protocolos hoje desenvolvidos, né, todos eles, né, quer dizer, que eles estão visando também a parte de segurança, coisa que não acontecia lá nos primórdios. Tá? Quer dizer, então, na verdade, nos primórdios, o que a gente avalia é que era mais incentivar a conectividade, né? Exato, quer dizer, que era mais assim, resolver os problemas básicos. Né? Quer dizer, e isso daí, quer dizer, que foi evoluindo, foi entrando mais participantes, né? A população em geral também teve acesso, né? Então vamos dizer assim, a internet cresceu tanto que entram os bonzinhos e entram os mauzinhos. Né? Então, e aí você tem que resolver o problema de segurança. Exato. Agora, voltando à questão da banda larga, Milton, a banda larga, na verdade, quando eu comecei a usar a internet, eu usava banda estreita, eu usava conexão de escada. E a banda larga, ela foi muito importante, talvez quando as pessoas começaram a usar a internet, começaram a confundir, porque as próprias operadoras de telecom começaram a dar acesso direto à internet. Só que no Brasil a internet é considerado um serviço suplementar, vamos dizer assim, não é considerado telecomunicações. Você podia explicar um pouco essa diferença? Tá, ok.
Então, o termo banda larga, né, quer dizer, que vamos dizer assim, ele evolui também em função dos anos aí, né, quer dizer, que então a gente considerava nos primórdios lá, quer dizer, que um acesso a 2 megabits uma banda enormidade, né, a gente pagava uma enormidade, né, quer dizer, que então, assim, quer dizer, que, e o termo banda larga, ele foi também crescendo assim em termos numéricos, né? Quer dizer que antes um acesso de alguns casos era considerado banda larga, aí depois evoluiu para mega e hoje está em giga, né? Por isso daí a tendência é essa, né? Quer dizer que você tem a banda larga você aumentando cada vez mais essa banda, né? Quer dizer que o pessoal usa o termo velocidade, né? Sim. Mas assim, né, quer dizer que, só para vocês terem uma ideia, né, essa infraestrutura aí, né, quer dizer que ela é uma infraestrutura que a gente chama de infraestrutura de telecomunicações, né, então se você pega a parte de acesso de escada, era simples você separar o que era telecomunicações do que era internet, né, quer dizer que, e vamos dizer assim, a gente pagava o acesso via linha, digamos, telefônica e pagava o acesso via, vamos dizer, internet, né? Quer dizer, então era fácil você distinguir isso. Aí quando começou a evoluir para o tal do ADSL, né? Quer dizer, que aí as coisas começaram a se misturar, assim como o acesso de cable modem começaram a misturar, entendeu? Quer dizer, que agora com fibra mais misturado fica, entendeu? Quer dizer, que você... A DSL é uma forma de conectar, né? É uma forma de... Então a DSL ele simplesmente utilizava, né, em alguns lugares ainda se utiliza, né, a mesma infraestrutura de telefonia. Só que ele utiliza uma frequência, né? Em vez de utilizar aquela frequência de voz, né, para você falar, né, ele utiliza uma frequência um pouco mais alta para poder passar os bits e bytes aí. Tá, okay? Então criou-se o acesso ao DSL, né, a partir de uma infraestrutura já existente. Então você colocou simplesmente equipamentos que podiam usar, vamos assim, modulações, né, e transferir dados através da mesma infraestrutura. Então, só que vamos dizer assim, essa tecnologia tem uma limitação de velocidade. Aí quando veio esses acessos de fibra, que as velocidades são maiores, e também a parte de ruído são melhores, quer dizer que então, o que aconteceu hoje em dia, né, é que a gente pode dizer que todos os provedores de acesso à internet hoje provêm acesso via fibra. Por quê? Porque ela barateou. E também ela tem muito mais vantagem, quer dizer, que ela consegue endereçar a banda necessária para poder atender o cliente e ainda, vamos dizer assim, tem uma certa sobra, vamos dizer assim, para poder crescer. Fibra óptica, né? Fibra óptica. E esse momento, eu me lembro bem, Milton, que vocês montaram aqui o CIMET como um projeto aqui do NIC, né? Sim. Eu queria que o CIMET ainda está em operação, né? Está em operação, sim. E então, o que é o CIMET? Então, o CIMET, o nome aí, quer dizer, que alguns criticam, mas ele assim, é um acrônimo aí para Sistema de Medição de Tráfego Internet, quer dizer, que é o CIMET, né? Quer dizer, que então esse sistema de medições aí, né, quer dizer, que a gente disponibilizou lá em 2006, quer dizer, que quando assim, as ferramentas de medições existentes, entendeu, quer dizer, que tinham servidores lá fora, tal, então tudo isso criava uma barreira muito grande, né, e esses servidores eram muito mal conectados, quer dizer, que então quando você ia fazer medição do quê? Medição da banda, quer dizer, que quanto que você tem de banda na sua casa, quer dizer, que porque em geral a velocidade de acesso à internet, você contrata e você não tem recebe. Lá, exato. Então esse sistema permite medir, vamos dizer assim, essa banda que você contratou, tá? Quer dizer que e assim, né? Quer dizer que
a gente teve a ideia, né, de colocar os servidores de medição nos pontos de troca de tráfego. Que vamos dizer assim, a gente tem aqui vários pontos de troca de tráfego, né, hoje são 35, né, e crescendo esse número aí, espalhado pelo Brasil. Então a gente colocou os servidores de medição nesses locais. E por que nesses locais aí? Porque, assim, a grande maioria dos provedores, né, quer dizer, que hoje a gente tem mais de 3.500 provedores conectados nessa infraestrutura aí. Tá ok? Então, esse pessoal tem conectividade direta para com esses servidores de medições que a gente colocou nos pontos de troca de tráfego. Então, isso daí não causava gargalo. Quer dizer, e naquela época que a gente lançou o projeto, você ter um servidor bem conectado na internet custava muito caro. Tá ok? Então quer dizer que a gente criou um sistema no qual a gente podia confiar de que se o problema tivesse problema na medição, o problema era do provedor. Não era problema de que tem um intermediário no meio. Sei. Porque se você tem um servidor lá nos Estados Unidos, tem vários intermediários e esses intermediários podem causar o gargalo. Claro. Mas do jeito que a gente fez, não. Quer dizer, que a gente fez com que a grande maioria tivesse conectividade direta. Isso daí fazia com que a culpa ficasse no provedor. Claro. Ô Milton, vou fazer uma derivação aqui. Antes dos pontos de troca de tráfego, era possível, por exemplo, se eu fosse mandar uma mensagem para Recife ou para Porto Alegre, que isso roteasse fora do Brasil? Isso daí, assim, quer dizer, que essa foi a motivação principal. O primeiro ponto de troca de tráfego, né, criado lá na FAPESP, né, quer dizer, que eu mesmo tive a felicidade de vamos dizer assim, ser o pioneiro, né, nesse projeto, né. Então, quer dizer, que naquela oportunidade, só para vocês entenderem, né, quer dizer, que quem tinha internet era a rede acadêmica. Certo. E tinha a Embratel, que tinha sua conectividade com a internet, e começou-se também outros a terem conectividade com a internet. Mas eles não trocavam tráfego aqui no Brasil. Quer dizer, que como que eles contratavam serviços de empresas internacionais para poder ter acesso à internet internacional, quer dizer, que esse tráfego ia até lá fora, trocava lá fora e voltava para o Brasil. Quer dizer, que então alguém que, digamos, podia estar na mesma cidade, com provedores diferentes, tá ok? Só que como que cada um desses provedores aí tinham serviços internacionais diferentes, para poder se conversar, eles tinham que fazer essa troca lá fora. Quando você fala serviço internacional diferente, era que um estava ligado a uma infraestrutura... Por exemplo, uma empresa A e uma empresa B. Certo. Entendeu? Quer dizer, que então alguém, digamos, contratava serviço de uma empresa A internacional e outro contratava de uma empresa B internacional. Seja lá por razões comerciais qualquer. Aí, sim. Okay? Só que essas empresas internacionais, elas não trocavam tráfego aqui no Brasil. É só lá fora. Só lá fora. Ou seja, eu mandava um e-mail para o meu vizinho, se ele estava no outro provedor, ia lá para os Estados Unidos. Ia lá para os Estados Unidos e voltava. Que loucura! Então, quer dizer, que esse projeto aí, né, quer dizer, que fez com que essa troca começasse a ocorrer aqui no Brasil, né? E aí, quer dizer, que a gente conseguiu fazer com que várias empresas naquela época trocassem tráfego, né? Só que aquela principal, né, que tinha, vamos dizer assim, o acesso internacional, né, quer dizer, que então estão seguindo a área de telecomunicações, né, porque tinha aquela Embratel naquela época, né, quer dizer, que antes da privatização, que tinha acesso internacional. Então, quer dizer, que você tinha que contratar o serviço da Embratel para poder chegar lá fora. Tá, ok? Então, mas só que, vamos assim, naquela oportunidade, né, como que começou-se a internet na área acadêmica conseguiu autorização para poder se conectar, né, através de serviço de transporte de telecomunicações, conseguiu o acesso até os Estados Unidos e se conectar à infraestrutura acadêmica de internet lá fora. E por isso teve internet assim, via Estados Unidos através de
um link, né? Quer dizer, que é o serviço de transporte. Sim. Ok? Mesmo que esse serviço de transporte seja da própria Embratel, entendeu? Quer dizer, que não significa que aquela conectividade no qual a rede acadêmica fez com as áreas acadêmicas é a mesma que a própria Embratel fazia com a internet na área comercial, entendeu? Quer dizer, então, só para ter uma ideia, quer dizer, que Embratel e a área acadêmica tinha que ir lá fora para poder trocar tráfego, quer dizer, que na hora que você começou a ter internet. Então, quer dizer, que quando a gente fez esse projeto, tá, a Embratel não quis participar, mas ela falou assim, eu troco o tráfego com a área acadêmica. Mas com os concorrentes nacionais, ela falou assim, não. Quer dizer, que vocês pagam para mim para poder vocês terem acesso ao meu conteúdo. Mas mesmo assim, quer dizer, que esses demais aí começaram a participar, né? Quer dizer, e a coisa começou a andar. E começou a se criar conteúdos. Conteúdos é bastante importante. Então, claro. Então os conteúdos, né, começaram a usar os pontos de troca de tráfego. E aí, com isso, mais provedores acabaram chegando. Aí depois vieram os internacionais, os conteúdos internacionais, e aí a coisa começou a crescer, né? Só para ter uma ideia, hoje a gente é o número 1 em termos de ponto de troca de tráfego. O maior ponto de troca de tráfego do mundo está em São Paulo. Quer dizer que, então, tanto em banda quanto em quantidade de participantes. Então quer dizer que, assim, esse projeto deu tão certo que, vamos dizer assim, hoje a gente tem uma das melhores internet, acho que graças a essa iniciativa, entendeu? Porque com isso daí, quer dizer, que pôde dar abertura para que novas empresas entrassem para poder prestar o acesso de serviço de internet. Quer dizer, que muita gente, tirando as grandes capitais, as grandes cidades, tem acessos excelentes de empresas consideradas pequenas, né? Médias e pequenas, e acesso muito bom, entendeu? Quer dizer, que graças a esse tipo de projeto. Agora, Milton, o pessoal costuma falar que hoje você não paga para acessar a internet, você paga para acessar a infraestrutura da internet. Isso é correto? Não, eu acho que não. Essa daí é uma assim... Antigamente era fácil, né? Quer dizer, que você, pegando aquele modelo lá do acesso de escada, você pagava a parte de telefonia e você pagava também o provedor de acesso. Então quer dizer, que você tinha duas contas aí. Aí quando veio esse negócio da considerada banda larga, né? Que ADSL, cable modem, fibra e evoluindo aí, né? Aí como que o serviço de telecomunicações e o serviço de conectividade à internet, o acesso à internet, né, ele se dava pela mesma empresa, juntou-se as contas. E aí começou a fazer aquele imbróglio todo que, quando você contrata o acesso à internet, você está contratando o serviço de telecomunicações, mas já está embutido lá. Entendeu? Mas são, vamos dizer assim, serviços... entre aspas, diferenciados, tá ok? Quer dizer que você tem uma infraestrutura de telecomunicações necessárias para poder acessar a internet, mas você tem todos esses outros serviços aí que são necessários para você ter acesso à internet. Quer dizer que, então, que nem a gente fala, quer dizer que se você não tiver o serviço de roteamento, você não vai conseguir chegar no seu destino. Se você não tiver essa parte de resolução de nome, fica muito difícil você... eu vou acessar tal serviço e você ter o número desse serviço. Muito, muito difícil. Então, serviço de DNS, serviço de roteamento... Então, o link Quem te vende o link? Então, o link é a parte de telecomunicações. Aí, okay? Então, quer dizer que esse é o que a gente chama de acesso via fibra, acesso via DSL, acesso via cable modem. Então, quer dizer que esse é o tal do link, vamos dizer assim, tá ok? E aí, em cima disso, você contrata o serviço de acesso à internet. Aí precisa de todas essas outras camadas, né? Para você poder acessar a internet como um todo, né? E como você está voltando à questão dessa conexão, muitas pessoas falam, você pega uma empresa que é um provedor,
específico, que ele tem muitos usuários. Esse provedor, para participar do ponto de troca de tráfego, ele tem que ter uma infraestrutura própria e levar até o ponto de troca de tráfego? Ele tem que fazer uma fibra óptica, chegar até lá? Ou ele pode usar uma estrutura de uma outra telecom? Então, é assim, quer dizer que o ponto de troca de tráfego, né, quer dizer que ele é uma infraestrutura no qual qualquer um pode chegar nela. Então, agora para chegar nela, ela pode vir através de infraestrutura própria, então constrói para poder chegar até onde está o ponto de troca de tráfego, né? Ou senão você contrata empresas, né, que já têm infraestrutura, você contrata o serviço de transporte para poder chegar até o ponto de troca de tráfego. Tá, okay? Então esse serviço de transporte, né, quer dizer que, só para ter uma ideia, né, quer dizer que São Paulo, né, ele não é o maior do mundo por acaso, quer dizer que, só para ter uma ideia, quer dizer que quem participa desse ponto de troca de tráfego, quer dizer que a gente tem praticamente todos os estados brasileiros têm algum provedor conectado na estrutura de São Paulo. Okay? Então, quer dizer que só que para chegar até São Paulo, eles contratam serviços de terceiros para poder chegar até aqui. Entendeu? E isso daí, financeiramente, quer dizer, que é mais barato do que ele contratar algum serviço de internet na cidade dele, no estado dele, do que contratar o serviço de transporte e trocar tráfego na estrutura de São Paulo. Só para ter uma ideia, né? Quer dizer, que por que o pessoal gosta de se conectar nessas estruturas de ponto de troca de tráfego? Porque, assim, para poder atender um usuário residencial, 60% a 70% do conteúdo necessário para poder atender um usuário residencial estão nesses pontos de troca de tráfego. 70%. 70% da banda necessária para poder atender o seu cliente está nessa estrutura. Então o Netflix está aí. Está aí. O que você pensar? Que Facebook está aí. Google está aí. Está aí. Amazon está aí. A Amazon também. Todo mundo. Quer dizer, que agora, Microsoft. Deixa eu te perguntar. Então eu também posso pensar assim, sei lá, tem um ponto de troca de tráfego fora do país, sei lá, na Europa, Frankfurt. Eu posso ter muito, sei lá, negócios por ali, muita comunicação por ali. Eu também posso me conectar direto? Pode. Isso daí já existe, né? Quer dizer, que tanto é que tem alguns provedores nacionais Sim. que se conectam ao ponto de troca de tráfego aqui no Brasil, né? E também conecta em alguns pontos de troca de tráfego internacionais, como esse que você citou em Frankfurt, como aquele de Amsterdã, como algum nos Estados Unidos aí. E essa conexão que a gente está falando é física, né? É física, é simplesmente serviço de transporte. Quer dizer que isso daí não é internet, quer dizer que não é internet, é um serviço ponto a ponto, quer dizer que você contrata um serviço para levar, vamos dizer assim, o seu tráfego daqui para lá. Para lá. Entendeu? Quer dizer, e paga-se por isso. Paga-se por isso, sim. Tem empresas que fazem esse serviço de transporte. Com certeza. Para ganhar dinheiro fazem de tudo. Ou seja, isso é uma infraestrutura fundamental para a internet funcionar. Sim, mas aí que está o caso, né? Quer dizer que o mais interessante é que esses principais conteúdos para poder atender a população brasileira está aqui no Brasil. Entendeu? Os servidores que vão atender os usuários brasileiros, né, estão aqui no Brasil, entendeu? Quer dizer, que isso fez com que a nossa infraestrutura ficasse mais barata, entendeu? Porque imagine se esses servidores, esses conteúdos estivessem só lá fora. Quer dizer, o quanto de banda a gente teria que ter para fora, entendeu? Seria enorme, entendeu? Por isso que essas infraestruturas de ponto de troca de tráfego, elas ajudam a reduzir esse custo da internet. Por quê? Porque essas grandes empresas, né, de conteúdos, elas contratam serviços de data center, okay, para colocar seus servidores, e esses data centers, os principais data centers, estão todos conectados ao ponto de troca de tráfego.
Ou seja, você está me dizendo que o Google tem servidores aqui. Tem aqui. Para ficar rápido. Para ficar muito rápido. Entendeu? Quer dizer, que isso daí, para mim, foi uma surpresa. Tá? Foi em 2008. Sim. Quando assim, a gente estava aí discutindo lá, quando estava começando aquela discussão, né, que o ouro hoje era a latência, a menor latência, né? Quer dizer, principalmente para gamers. Para gamers, exato. Então, quer dizer que eu falava assim, pô, daqui até os Estados Unidos são 100 milissegundos, né? 100 milissegundos, é muito pouco. É muito pouco. Aí isso daí de round trip time, quer dizer, que ida e volta. Sim, ida e volta. Entendeu? Aí você vai ficar pensando assim, pô, esse pessoal vai investir por causa de 100 milissegundos, vai colocar os servidores aqui. Pois é. Incrível que possa parecer. Trouxeram em 2008 a estrutura para cá. Mas sabe o que eu acho? Não sei, eu vou te perguntar. Não é por causa do estouro dos streamings, dos vídeos? Então, mas olha, se não tivesse esse movimento, eu diria assim, quer dizer, que a gente estaria em maus lençóis. Ah, é? Eu acredito que sim. Porque assim, quer dizer que apesar de bastante investimento na parte de cabo submarino, entendeu? Quer dizer que a banda que a gente tem aqui está muito grande, entendeu? Quer dizer, que é muito grande, entendeu? Quer dizer, que, só para ter uma ideia, né? Quer dizer, que a gente nessa estrutura de São Paulo aí, a gente está chegando a quase 20 terabits por segundo. Terabits por segundo de... Só dessa troca de tráfego aí. Isso é uma média do dia, né? Isso daí, vamos dizer assim, é o pico do dia. É o pico. Tá, ok? Então, mas a média vai lá, baixa algo como 60% disso, alguma coisa assim, tá, ok? Então, assim, mas é muita banda, entendeu? Muita banda. É muita banda. E como que, vamos dizer assim, a troca de tráfego, para quem chega nessa infraestrutura aí, né, ela ocorre sem custo entre os participantes, não há cobrança entre os participantes, quer dizer que para poder acessar o conteúdo do Google, uma vez nessa infraestrutura, né, para chegar custa, mas uma vez que está nela, você para trocar tráfego entre conteúdo e o provedor de acesso, isso daí não tem custo. Uhum. Entendeu? Então, isso daí facilita muito a vida de todos, entendeu? E muita gente, assim, quer dizer, que ela se conectando nessa infraestrutura tem uma vantagem interessante também, entendeu? Porque ela vem com uma certa banda para poder atender seu cliente. Quer dizer que só que seu cliente, ele pode estar acessando o conteúdo A hoje, mas vai querer acessar o conteúdo B amanhã, entendeu? Só que o provedor não precisa ter a conectividade total com o conteúdo A e conectividade total para o conteúdo B. Tá, ok? Você se conectando nessa infraestrutura de ponto de troca de tráfego, o usuário ele seleciona quem quiser, porque assim, quer dizer, todos os conteúdos estão lá. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer que para quem está contratando assim, esse acesso aí para o ponto de troca de tráfego, ele não precisa ficar fazendo muito mais investimento para poder ter qualidade para os diversos conteúdos. Uhum. Entendeu? Quer dizer, porque imagine você, né, se você fosse só acessar Google, entendeu? Você só, digamos, Facebook e outros assim. Quer dizer, que você contratasse banda suficiente para poder atender todos os seus clientes, para o Google, para o Facebook, para o Netflix. Tá. Quer dizer, que aí só que aí o cliente fala assim, hoje eu só quero ver Netflix. Quer dizer, usa zero dos demais e só 100% lá para o Netflix, entendeu? Só Sim. que quando ele chega nessa infraestrutura, entendeu? Quer dizer, que ele só precisa, ele tem tudo lá, entendeu? Quer dizer, que então esse chaveamento entre os vários conteúdos, o ponto de tráfego fornece, entendeu? Ele não precisa ter banda total dedicada para cada um deles. Ou seja, ele diminui o custo bastante. O custo da banda. Ele diminui dele, né? Agora, se eu lançasse um provedor de conteúdo aqui no Brasil, tipo Disney, não existe, tá? Eu sei que tem a Globo e tal, mas eu estou lançando um outro, estou produzindo muito conteúdo. Se eu não for para esse ponto de troca de tráfego aqui,
eu provavelmente vou ter que contratar muita banda, porque o pessoal vai começar a me acessar lá de fora. Lá de fora. Exato. E aí apesar de que o seu exemplo não foi muito não bom, foi muito bom, porque Disney também Disney também está aqui, né? Quer dizer que ele não com infraestrutura própria, mas acontece que existem empresas que fornecem serviços para Disney, entendeu? Então ele se conecta aqui. Esses estão aqui. Ah, entendi. Então, não, mas não era bom, eu pensei que você ia falar outra coisa. Porque, por exemplo, é uma empresa imaginária que eu estava te questionando. Eu criei uma empresa que chama, sei lá, Brasil Originário. E aí eu tô com zilhões de conteúdos aqui. Eu preciso ter uma banda enorme disponível para as pessoas acessarem, né? Sim, com certeza. Eu vou ter que estar num data center aqui no Brasil com uma banda enorme. Com uma banda enorme. Mas essa banda se reduz se eu for para o ponto de troca de tráfego? Acho que não. Então, né? O total não, entendeu? Mas acontece que imagine você, né? Quer dizer que esse provedor de conteúdo, ele conecta com a sua capacidade total ao ponto de troca de tráfego. Sim. Só que assim, quer dizer que se ele fosse fazer isso individualmente para cada empresa, entendeu? Quer dizer que ele teria que ter muito mais capacidade do que isso que ele está fazendo no ponto de troca de tráfego, entendeu? Porque ele vai usar a capacidade total, entendeu? Quer dizer que a gente olha, por exemplo, lá, quer dizer que recentemente aí, vamos dizer assim, o Google acabou instalando mais capacidade lá em Fortaleza. Mais servidores para lá. Aí você olha assim e fala assim, esse dimensionamento está correto, quer dizer que eles mandaram servidores com quantidade suficiente, nunca se sabe, entendeu? Você fala assim, está aí colocando 10 vezes mais do que eles tinham. Mas na hora que eles colocam lá, por incrível que possa parecer, entendeu? O negócio parece que ocupa tudo aquilo que tem, entendeu? Quer dizer, que é um negócio fantástico, quer dizer, que ele coloca e o pessoal consegue consumir. Quer dizer, isso por quê? Porque as empresas sabem desse dimensionamento, entendeu? Quer dizer, que uma boa parte disso está sendo escoada através de outros lugares, entendeu? Quer dizer, e aí quando ele coloca esses servidores em certos pontos, ele otimiza, quer dizer, que faz com que o usuário final ele tenha aquele conteúdo mais próximo dele. Quer dizer, que então aquele pessoal do Nordeste vão ser todos beneficiados com essa colocação desses servidores. Então, Milton, você aqui você sabe que esses grandes provedores de acesso e conteúdo, você sabe quem está em cada IX no Brasil, em cada A gente sabe. Essa informação você não está publicada. Então, a gente não publica, mas assim, quer dizer, ela para quem tiver curiosidade, né, quer dizer, que essas próprias empresas, existe um site chamado peeringdb.com. Peraí. peeringdb.com. Exato. Anotou? Valeu. Então, aí você consegue ver a capacidade de conectividade que eles têm em cada ponto de troca de tráfego que eles estão presentes. Tá, ok? E assim, né, quer dizer que é informação deles, né, quer dizer que isso não significa, muitas vezes, né, quer dizer que essa informação não está atualizada. A gente sabe porque, vamos dizer assim, está na nossa infraestrutura. Às vezes o número que está lá é menor do que a gente tem de fato, entendeu? Mas assim, é sempre menor, nunca maior. Entendeu? Entendi. Mas assim, é questão de atualização das informações nesse site. Na verdade, aqui o Nick, ou quem é responsável pelos pontos de troca de tráfego, ele sabe o tráfego que tem em cada ponto. Sim, sim. Tanto é que você me falou, aqui nós somos o maior tráfego do mundo. Eu me lembro que era Frankfurt, né? Era Frankfurt, exato. E aí nós passamos... Na pandemia a gente passou. Ah, é? A pandemia foi ruim, mas em termos de internet... A internet explodiu, porque as pessoas
passaram a usar mais. Usaram mais, os provedores venderam mais acesso, a população acessa mais. E isso daí... E continuou. E continuou. Olha só. E continuou e cresceu, né? Quer dizer que, esse ano, então, está maior do que... Eu não sei se assim, provavelmente não vai crescer na mesma derivada claro. que teve durante a pandemia, mas assim, tem o seu crescimento. Agora, me fala aí, Milton, desses projetos da sua diretoria aqui no NIC-BR, quais são outros que você destacaria aí para as pessoas conhecerem? Então, a minha diretoria, né, ela visa assim, né, quer dizer, que melhorar a internet como um todo, né? Quer dizer que, então, quer dizer que, como é que a gente tem pensado aí em melhorar a internet como um todo aqui no Brasil, né? Quer dizer que, então, Ponto Troca de Tráfego é um projeto que todo mundo reconhece e que vamos assim, tem o seu valor. Sim. Agora, a gente também trabalha na outra ponta, né? Quer dizer que essa parte de medições de qualidade, tá ok? Quer dizer que, então, o que a gente tem feito aí? Quer dizer que a gente tem disponibilidade de ferramenta para o público em geral utilizar, né? Então, via CIMET e tal, o pessoal pode utilizar e medir a qualidade do acesso que ela tem, tá ok? Mas a gente está hoje, né, trabalhando, disponibilizando ferramentas para os provedores de acesso para poder empoderá-los também. Quer dizer, que, colocando todas as informações de medições que a gente faz dentro da rede deles e disponibilizando através de um portal que a gente chama de PAS, né, portal do AS.nic.br, e esse acesso é restrito só a eles. Eles conseguem ver as informações deles, como está a qualidade que a gente está enxergando a respeito deles. Tá, ok? Agora, então, que a gente tá empoderando para poder passar as informações para que eles possam trabalhar e melhorar a sua rede. Tá, ok? Quer dizer, que, então, esse serviço é gratuito. E a ideia é que eles, através dessas informações, melhorem tanto a parte dessa qualidade, vamos assim, que é perceptível, que todo mundo conhece aí, a parte de banda, a parte de latência, jitter, perda de pacote, né? Mas a gente tem trabalhado também na parte de roteamento, quer dizer, que informações de roteamento, como é que está o roteamento dele para com a internet, entendeu? Quer dizer, porque através de roteamentos mal feitos, né, quer dizer que você pode também ter casos, né, e já teve, né, casos em que o provedor foi atacado, quer dizer que ele teve seu roteador comprometido, e com o roteador comprometido, quer dizer que esses hackers aí utilizavam esses roteadores aí para poder direcionar o tráfego de certos bancos, entendeu? Até uns servidores maliciosos, entendeu? E fazer uso dessas informações aí para poder fazer coisas maldosas, tá? Então que a gente trabalha nesse quesito aí para poder mostrar, olha, tem alguma coisa errada ou não tem coisa errada, entendeu? Quer dizer que, então, esse trabalho está sendo feito. Tá? Na verdade, o roteador ele está ali, é uma infraestrutura crítica, né? Crítica, mal dizer, é uma infraestrutura fundamental. Fundamental. E esses roteadores, eles estão nos provedores e aonde mais existem os roteadores? Então, quer dizer que assim, o roteador, né, ele é necessário, entendeu? Quer dizer que para você poder conectar com outras redes. Claro. Entendeu? Então, quer dizer que como é que esse roteador funciona aí? Quer dizer que ele pega esse endereço de destino aí, quer dizer que qual que é esse número IP, claro, aí que ele tem que chegar, né? Quer dizer que e aí ele manda, vamos dizer, o pacote para uma vez que não está dentro da rede dele, ele manda para o roteador. Mas o roteador tem umas tabelas que ele cria, né, em função das informações que ele recebe dos roteadores vizinhos, para poder direcionar para onde vai esse tráfego aí, tá ok? Se vai para lá ou para cá. Vai para lá e tal. Agora, uma vez esse roteador comprometido, ele pode direcionar para algum lugar que não é o devido. E aí
esse lugar aí pode trabalhar esses dados aí e fazer coisas muito ruins. Tá, okay? Entendi. Então, eu vou dizer que essa parte de roteamento ela é importante, saber como é que está a saúde desses roteadores aí. E você tem como medir, está medindo isso? A gente está medindo, porque, vamos dizer assim, a gente coleta essas informações fornecidas pelos próprios provedores e a gente está analisando isso. Tá, okay? Então, através do portal, a gente está criando assim, ferramentas para poder mostrar para eles como é que está essa saúde aí. Então, isso daí vamos dizer assim, empoderando, vamos dizer assim, os provedores. Aí também a gente tem a parte de cursos. Por quê? Por que cursos, né? Por que possa parecer, né? Quer dizer, que é fácil você falar assim, as grandes empresas têm bons profissionais, conseguem treinar seus funcionários, tal, e tem os funcionários que têm um excelente conhecimento técnico. Agora, e os menores, os médios, pequenos? Então, pensando nisso, a gente criou vários cursos para poder capacitar esse pessoal. Então, quer dizer que para nós, a internet, entendeu? Quer dizer que ela precisa de profissionais que tenham conhecimento. Tá, okay? Então, para tudo isso funcionar. Exato. E a gente também disponibiliza vários cursos para poder capacitar tecnicamente esse pessoal para poder ter uma boa internet, entendeu? Assim como também recomendamos as melhores práticas operacionais para esses provedores, entendeu? Quer dizer, que como é que ele deve operar, entendeu? Quer dizer, que, então, esses cursos aí são importantíssimos, entendeu? Para poder capacitar o pessoal. E eles vêm para cá ou vocês fazem no Brasil inteiro? A gente tem cursos online. Sim. E temos cursos itinerantes, quer dizer, que então quer dizer que durante a pandemia só teve online, claro, mas já se voltou, né, mas e manteve também os cursos online. Então, quer dizer que hoje a gente está fazendo alguns espalhados pelo Brasil, né, a gente tem uma grade de programação aí. E fora isso, tem esses cursos online, aí, quer dizer, que todos eles são gratuitos, tá, ok? Quer dizer, que gratuitos entre aspas, né? Porque é pago por alguém, quer dizer, que pago pelo NIC. O NIC acaba, digamos, assumindo toda essa conta aí, né? E são cursos aí de mercados, né, que a gente avalia aí que custam 4, 5 mil reais aí no mínimo. Se entendeu? fosse cobrar. Se fosse cobrar. Entendeu? Então são cursos excelentes aí, tal. E assim, só para ter uma ideia, né, quer dizer que na parte de IPv6 ela foi importantíssimo para poder disseminar o IPv6. Claro. Quer dizer que a gente teve a ideia, a gente foi uma das poucas instituições, entendeu, a começar a trabalhar essa parte de IPv6, mas assim, a gente no começo lá, a gente falava assim, todo mundo fala sobre a maravilha de IPv6 e tal, mas como é que você coloca isso aí para funcionar, né? aí a gente criou um curso mão na massa, entendeu? Quer dizer, e aí o pessoal vinha aqui, a gente comprou vários equipamentos aí de vários fornecedores, aprendia a aplicar. Saía daqui pronto para poder aplicar dentro da sua rede, entendeu? Isso daí, assim, foi fantástico, entendeu? E mesmo as grandes empresas fizeram curso com a gente. Claro. Fecharam turmas, né? Porque essas empresas não gostam de que os funcionários deles tenham muito relacionamento com os outros. Aí era turma fechada e a gente fazia os cursos aí. Isso aí. Olha, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, a minha área, assim, quer dizer que a gente procura enxergar, entendeu? Quer dizer, o que a gente consegue fazer para poder melhorar a internet. Quer dizer, então essas deficiências aí, a gente tenta cobrir, né? Quer dizer, para poder melhorar a internet como um todo. Né? E tem uma questão que é assim, Milton. Você tem aqui esses roteadores. Você tem o sistema de DNS, tem o registro BR. O que acontece com o nome de domínio? Vamos explicar para a moçada. Quando o cara fala, esse nome de domínio eu não vou usar mais, ou deixa de pagar, não quer mais saber.
esse nome de domínio não vai conseguir mais ser acessado por quê? Se ele já existe na rede. Então, ele existe na rede, mas acontece que existe uma base de dados aí, né? Quer dizer, então, o que acontece se alguém não paga? Sim. Se alguém não paga, quem administra, vamos dizer assim, esse nome de domínio, né? Então, no caso aqui, o NIC administra o .br, né? Quer dizer que, caso não venha pagar, ele é removido dessa base de dados aí. Quer dizer que, removido dessa base de dados, ela deixa de ser propagada essa informação. Os roteadores não vão procurar. O serviço de DNS não vai mais identificar aquele nome com um IP. Quer dizer, que ele deixa de existir. Quer dizer, que você pode consultar aquele nome já não existe. E ele não é acessado. Quer dizer, que não existe um número IP relacionado a ele. Não existe. Mas se eu souber o IP daquela máquina, eu acesso. Se acessa, mas acontece que muito provavelmente já não... O serviço já deve estar fora do ar ou coisa do gênero, né? Quer dizer que, sim, mas se não tiver, eu acesso. Acessa. Mas só com o número de IP. Só com o número de IP. Mas ninguém não vai... Isso não é viável porque... Não é viável porque ninguém tem essa cabeça. E o número é muito grande, né? O IPv6 agora é... Porque antes tinham 3 pontos entre, né? Não, são 4 pontos. São 4 pontos no 32 bits. São, né? 4 números, né? Sim. São 3 pontos. São 3 pontos. E agora é mais. Agora é mais. Agora o número ficou gigantesco. Gigantesco. Então não vai rolar. É melhor você pagar o seu registro BR, é baratinho. E funciona bem. E ele está o tempo todo atualizando quem vai pedir a informação? As máquinas, né? Funciona. Sim, ontem eu perguntei aqui, nessas nossas gravações, eu perguntei para o professor Glaser, e se cair aqui a infraestrutura, a conectividade dessa infraestrutura aqui do ponto .br? Ele falou, mas não cai. Ele falou, não cai porque eu tenho backup, redundância. A gente tem bastante redundância, realmente, de fato, né? Quer dizer que assim, só para ter uma ideia, né? Quer dizer que a gente tem replicação dessa base, entendeu? Quer dizer que em distância, assim, quer dizer que é o recomendado, se não me engano, acho que era algo como 400 quilômetros, mas sim, a gente está com a redundância muito mais, quer dizer que então a gente tem redundância em Fortaleza, por exemplo, entendeu? Que o que é trabalhado aqui em São Paulo, entendeu? Que a gente tem replicação entre vários prédios aqui em São Paulo. Sim. Mas existe uma replicação caso uma bomba atômica caia aqui, né? Pô, a gente em Fortaleza, a gente espera que esse efeito não chegue até lá, né? Vai ter as informações lá, entendeu? Mas com delay de quanto tempo? Não, é pouquíssimo. Isso daí não chega Fortaleza não chega a 50 milissegundos. Eu ia falar, não chega a 1 hora. Estou desinformado. Não chega a 1 minuto, a 1 milissegundo. Pô. E fora do Brasil também. Fora do Brasil, então, quer dizer que a gente tem replicação das informações dessa base de dados, né? A gente tem várias replicações aqui no Brasil. Sim. E temos replicações também Estados Unidos, Europa, Ásia. Entendeu? Então, quer dizer que a gente está super seguro. Mas aí essa para fora do Brasil não é em milissegundos, né? Tem que ter uma diferença. Tem um pouquinho mais, mas assim... É pouca coisa. É pouca coisa a mais, entendeu? Ou seja, isso está funcionando todo e o cara está acessando a internet e nem sabe que para funcionar tudo isso tem todo esse sistema de validação de nomes, de roteamento, e essa infraestrutura funciona e muito bem. E muito bem. E assim, né, quer dizer por que a gente tem servidores lá fora? Quer dizer os servidores lá fora é assim, quer dizer em vez do pessoal quando vai resolver o nome, vir aqui para o Brasil resolver o nome, ele vai acessar o servidor que está mais próximo dele. Uhum. Então, quer dizer que esse tempo de resposta é importante, né? Porque todo o acesso a qualquer site.br, entendeu? Quer dizer que ele precisa resolver esse nome primeiro. Agora, imagine se o cara da Ásia tem que vir
até o Brasil para poder resolver o nome, para depois tentar acessar a máquina, entendeu? Então fica muito... tem umas latências adicionais aí, né? Quer dizer, então, tendo servidor lá, é muito rápido. Quer dizer, então, a gente tem servidor espalhado para tudo quanto é lado. Pô, muito legal, viu, Milton? E esse trabalho de ficar acompanhando como criar projetos para melhorar a internet. E também tem, assim, eu acabei não citando, mas Sim. tem vários serviços que a gente também fornece. Por exemplo, essa parte do NTP, né, que a gente fez acordo com o pessoal do Observatório Nacional. Sim. A gente tem relógio de Césio deles aqui nas nossas instalações. A gente usa esse relógio de Césio para poder, através do protocolo NTP, fornecer a hora legal brasileira para qualquer máquina que use o protocolo NTP, né? Agora somado com o NTS, para poder ter o acesso seguro aí dessa hora legal brasileira, entendeu? Então, quer dizer que as máquinas, né, quer dizer que elas necessitam dessa sincronização aí para poder saber exatamente que hora que você tem. Tá, okay? Então, essa infraestrutura a gente tem e é uma estrutura bastante robusta e capaz de atender todas as máquinas aqui do Brasil e quem quiser utilizar o nosso serviço também. Muito legal. Mundo afora, entendeu? Muito legal. Ó, nós já estamos com mais de 50 minutos aqui, o pessoal tá fazendo avisos e mais avisos, mas Milton, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer aqui o pessoal de mais esses elementos fundamentais para você ficar por dentro da internet.br. Valeu, Milton. Agradeço pela oportunidade. Valeu. Até mais aí.